Nascido em Senhor do Bonfim em 26 de novembro de 1962, foi revelado pela Catuense, de onde transferiu-se para o Bahia em 1985. Foi tricampeão baiano entre 1986 e 88. Além disso, conquistou o maior título da história do clube, que foi o Brasileiro, em 19 de fevereiro de 1989. Bobô ganhou o troféu Bola de Prata, concedido pela Placar, como o melhor jogador dos campeonatos brasileiros de 88 e 89, e este último já atuando pelo São Paulo Futebol Clube, onde foi vice-campeão nacional e campeão paulista. Bobô foi campeão também da Copa do Brasil pelo Flamengo em 90, da Taça Guanabara de 91 pelo Fluminense e do Campeonato Gaúcho de 94 pelo Internacional. Voltou ao Bahia em 1995, onde encerrou a carreira como jogador em 1997, vendo o rival Vitória ser tricampeão estadual. Mas sua história de conquistas pelo Bahia não acabaria aí. Em 2002 foi técnico tricolor da conquista do bicampeonato da Copa do Nordeste, sendo este o último título antes da conquista de Paulo Roberto Falcão em 2012. Bobô, seja bem-vindo. Eu começo a nossa entrevista perguntando a você alguma coisa sobre o fim da sua carreira futebolística. Eu queria começar pelo fim. Pouca gente se lembra, mas o último título do Bahia, antes desse conquistado por Paulo Roberto Falcão, foi justamente sob seu comando, em 2002, né, a Copa do Nordeste, o Nordestão. Fale um pouco sobre essa conquista, que foi, na verdade, a última vez que você participou efetivamente de um título, de uma conquista, inclusive pelo Bahia. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar com vocês e poder falar um pouco da minha vida, sobretudo do Bahia, né? Ou seja, com as conquistas dentro do Esporte Clube Bahia. E, na realidade, acho que a penúltima conquista, eu estava conversando agora há pouco, eu disse, agora é o Falcão, né? Depois de 11 anos, graças a Deus, alguém conquistou um título baiano importante, que foi o Falcão, para dar alegria a essa grande torcida tricolor. Mas nós ganhamos o último título em 2002, o penúltimo, pela Copa do Nordeste, uma competição importante, né, os grandes clubes do Nordeste jogando. Uma final, a exemplo dessa agora, no Bavi, também, só que o oposto, não foi dentro de casa, foi no Barradão. Nós fizemos o primeiro jogo na Fonte Nova, vencemos o jogo por 3-1, e o segundo jogo empatamos em 2-2. Na minha primeira experiência como treinador, né, no Esporte Clube Bahia, e sucedendo o grande Evaristo de Macedo, portanto, tinha muita responsabilidade no jogo, mas com uma equipe já bem montada, uma equipe já experiente, uma equipe que o ano anterior conquistou o Baiano e conquistou também o Nordeste, portanto nós fomos vice-campeão em 2002, e foi meu último ano, assim, no futebol, como a gente chama protagonista, né? Ou seja, como jogador e treinador, você ali não sendo apenas aquele dando suporte como diretor, qualquer coisa parecida, mas dentro do campo, decidindo e ajudando a decidir as questões. E foi um ano realmente que eu tenho saudade, porque eu gosto muito dessa profissão. Eu acho que joga futebol é muito legal e tudo. Depois você deixa, a única coisa que você pensa mesmo é se tiver a oportunidade de ser treinador. Continua ali no sol, suando, decidindo, sendo xingado, né, sendo cobrado, ovacionado, enfim. Ainda, de alguma maneira, mexe com o ego, com o sentimento de um atleta ou um ex-atleta nessa questão. Certo. O que a experiência como treinador lhe ensinou? E por que você acabou não vingando nessa carreira? Eu acho que uma experiência foi maravilhosa, porque eu tive duas oportunidades, né? A primeira, pedi para sair, depois que o time não conseguimos fazer as contratações que queríamos, enfim, um ano muito difícil. Ganhamos o Nordeste, perdemos o foco do Baiano, e logo em seguida começou o Brasileiro, mas com contratações, digamos, não à altura do Bahia, jogadores já veteranos, jogadores mais que não corresponderam. Perdemos alguns jogadores importantes do Nordeste, jogadores que poderiam ser, evidentemente, corresponder dentro da própria competição nacional. Isso não aconteceu, na terceira, quarta rodada eu já me afastei do clube. No seguinte tive essa nova oportunidade, mas também no mesmo processo, né? Você não conseguia montar a equipe. E também pedi para sair logo no início. E eu acho que a questão de vingar ou não foi uma decisão minha, né? E não querer continuar. Eu tive a oportunidade de sair daqui para outro clube,
até do Nordeste, em Recife. E minha filha tinha acabado de nascer. Então, eu sabe de uma coisa? Não vou. Né? Uma cobrança há muito tempo que eu jogando, estava sempre fora de casa, não tinha tempo para ficar em casa. Quando ela nasceu, a segunda, foi a filha do meio, Maria, eu resolvi parar e ficar aqui como dirigente, né? Então, permaneci na divisão de base, fazendo um trabalho como coordenador da base, mas foi, talvez, aí falta de coragem de continuar numa profissão tão bonita como essa, de ser treinador de futebol. Observando os salários que os treinadores ganham hoje, você não se arrepende um pouco dessa decisão? Olha, eu gostaria de voltar a jogar futebol. Tem alguns que ganham bem mais que treinador. Mas é o momento. Eu acho que é o momento, porque cada um teve o seu momento. Eu, como atleta, eu fui muito bem remunerado. Não tenho do que me queixar. Na minha época. Hoje a gente compara, é muito diferente, né? Então, eu não tenho do que me queixar, não reclamo de nada. Eu acho que os caras hoje recebem o que merecem. O futebol mudou, né? É um grande negócio. De 86 a 88, vocês conquistaram o tricampeonato. Você, Zanata e Sandro. Todos revelados pela Catuense. E hoje a gente não vê a Catuense nem na segunda divisão do Baiano. Por que isso aconteceu na sua visão? Talvez pela essa questão do futebol estar cada vez mais caro. É uma pena. Não é só a Catuense, você pode olhar, não temos um outro clube aqui, depois de Bahia e Vitória, que você diga, olha, esse está fadado a ser a terceira força, investir e tal. Porque, por exemplo, o Conquista tem 2 times na primeira divisão do Baiano. Não é nada contra, mas convenhamos, é difícil manter isso. Né? Feira de Santana tem 3 times jogando. Nem quando só tinha o Fluminense ainda ficava naquela questão irregular, né? Vai, há uma boa campanha, etc. Mas não se firmava. Você vê possibilidade de aparecer uma terceira força da capital, um Ipiranga, um Botafogo, que estão aí disputando a segunda divisão? Se tiver investimento, se tiver um parceiro, né? Se tiver uma empresa grande por trás. Eu vejo uma condição muito boa, por exemplo, do Conquista ser isso. Né? Mas precisa unificar forças lá, o Serrano com Conquista para ter um time só. Eu acho que a cidade em si ela é uma cidade próspera, rica, forte, apaixonada pelo futebol. Mas infelizmente acaba acontecendo. Ainda tinha o Serrano, ainda tem mais um, né? Que estava na segunda divisão, que não disputou, que era até do Claudi. O Grapiona. Grande campeão, Grapiona, né? Grapiona. Então também estava ali buscando. Aí você vai para Camaçari, tem Camaçari, o Camaçariense. Juazeiro, Juazeirense. Então fica difícil, porque até na questão da economia local, você não consegue manter 2 times. Você não tem torcida para 2 times, né? E a Catuense, eu acho que entrou nesse processo, infelizmente. Que a Catuense era um clube de dono, o seu Antônio, ele investia dinheiro do seu próprio bolso, não tinha patrocinador, o patrocinador era a própria Catuense, mas ele revelava muitos jogadores que ele ia no interior, pegava jogadores jovens, botava dentro de sua casa, alimentava esses jogadores, dava toda a condição. De repente o cara talentoso. Um outro tempo. Um outro tempo. E outra coisa, tem paixão pelo que faz. Mudou muito infelizmente. Infelizmente agora a base tem que ser fortalecida dos clubes, investir na divisão de base. E infelizmente, também falo infelizmente, que a gente gostaria de ter 2, 3, 4, 5 clubes na Bahia com essa mesma força. Recife tem 3. Né? Então por que não Salvador? Com o crescimento aí do Ipiranga, com um belo trabalho do Emerson que vem fazendo, torcer, Botafogo surgindo muito bem também, para que essas equipes se fortaleçam e uma equipe do interior também chegue ao que a gente deseja. A gente tem a imagem de um gol que foi marcado por você em 1986, um jogo Bahia 2, Operário 1. Esse gol parece que mereceu uma placa na Fonte Nova. Eu fiz os 2 gols nesse jogo. Eu achei interessante, né? Eu achei o primeiro gol muito... Não foi o gol mais bonito? Foi lindo esse gol, um gol muito bonito. Difícil o mais de bonito fazer, da né? carreira? Eu acho que em beleza sim, não é importância, né? Mas é muito difícil, porque está sem ângulo, né? Com o pé direito, né? Com o lado externo do pé, é complicado. Eu tive muita sorte também nessa a bola passou entre... Veja, a gente ficou olhando, no momento não, mas ela passou entre os braços do goleiro, eu peguei ele caindo. Então... Mas eu fiz os 2 gols, o primeiro gol foi muito bonito também, só que foi pelo lado direito do campo, em uma jogada até característica que eu tinha, eu driblei o zagueiro, bati com a perna esquerda, e também esse gol aí coroou esse jogo, eu ganhei uma placa na Fonte Nova, uma homenagem maravilhosa que a ABCD fez, tenho até hoje registrado isso, é a única que eu tenho, em todos os clubes que eu passei com relação a estádio, portanto,
E é a única da Fonte Nova também. É muito legal. Então, nessa questão... Sobreviveu a demolição da Fonte Nova? Está lá, ela está guardada. Mas ela deve ir agora para o arquivo, né? O acervo do novo estádio. Mas foi uma homenagem maravilhosa que eu recebi. Recebi no jogo seguinte, eu me lembro disso. Não me lembro agora quanto a equipe que nós jogamos. E eu fiz um gol também nesse jogo. Foi um ano maravilhoso do Bahia, 86. Cláudio Adão jogava. Né? Um ano maravilhoso. Eu acho que nós ganhamos o título brasileiro em 88, mas de 86 tinha um timaço, né? Nós chegamos lá na quinta, sexta posição do Campeonato Brasileiro. Primeiro ano nosso no Bahia. Meu, Zanata, Cláudio Adão. Timaço, né? Revelou Zé Carlos, veio Sandro da Catuense, né? Veio Marquinhos, Paulo Martins, Paulo Rodrigues, jogava barbaridade. Era Ronaldo goleiro? Ronaldo não, era Rogério, veio do Itabuna. Então é um timaço, um time espetacular. Então tinha o Edinho, o Jacaré pelo lado esquerdo, né? Os zagueiros, o Pereira, que era um jogador espetacular, o Estevão, que hoje é treinador, era o quarto zagueiro. E era um time assim, que às vezes eu pego essa imagem aí faço uma viagem no tempo. Eu falo com o Cláudio Adão, ele falou, não sei o que legal, rapaz, ver aquelas imagens e tudo. É muito bom, porque desde aquele tempo o Bahia vem montando uma grande equipe, né? Você pega ali, depois dispensou o Adão, aí veio um outro jogador que eu não me lembro agora o nome, mas o Charles já estava entrando e saindo. O Zé Carlos, desde essa época, já era titular do Bahia, jogava pelo lado direito, às vezes tomando o lugar do Zanata, quando o Zanata não jogava. Aí fazia o lado direito com o Zanata, um pouquinho mais como meio adiantado, ou o segundo volante. Quer dizer, o Brasileiro de 88 começa aí. Começa aí. Talvez até sem muito planejamento. Né? Porque não se pensava em ganhar um título nacional. Mas você tinha efetivamente o direito sobre o passe dos atletas, então você mantinha. Eu fiquei, o Zanata ficou, o Zanata não jogou brasileiro, mas jogou até 88. Mas Zé Carlos ficou, Sandro ficou, enfim, tem Claudi, em 87 chegou. Você pega, por exemplo, mais um jogador da Bahia, o Tarantini, que veio em 87, contratado do Itabuna, muita gente questionou, né? Então, o Ronaldo, que já era o jogador do Bahia, claro, o Ronaldo tem uma história até anterior à nossa, espetacular. Então, já foi montado ali, começou a ser montado, começou a se desenhar o time campeão nesse ano.